A Conspiração do Bounty, a incrível caçada global que revela segredos ocultos da história naval. Era uma manhã ensolarada no subúrbio do Rio de Janeiro, e Leandro, um jovem pesquisador de história naval, organizava a seção de livros antigos da pequena livraria onde trabalhava. O cheiro de papel envelhecido e café fresco preenchia o ar, criando um ambiente acolhedor que sempre o inspirava. Mas naquele dia, algo peculiar aconteceu. No fundo de uma prateleira empoeirada, ele encontrou um diário de bordo surrado. Assim que as páginas amareladas se abriram, um misto de excitação e curiosidade tomou conta dele. As palavras escritas por um marinheiro do famoso navio Bounty pareciam sussurrar segredos de um tempo distante e repleto de lutas. Leandro sabia que não era apenas um diário, era a chave para um passado que ecoava em sua própria história familiar. Enquanto lia, sentiu seu coração acelerar. Descobriu relatos de opressão e traições, ecos da desigualdade que ele vivia no dia a dia. Era como se os fantasmas de seus antepassados estivessem ali, pedindo para serem ouvidos. Ele não podia ignorá-los. Lembrou-se das histórias da avó, Dona Iracema, que sempre o encorajou a valorizar suas raízes. Ela dizia: "A história é um legado, meu filho. Nossos antepassados lutaram por dignidade, e você deve fazer o mesmo." Com esses ensinamentos ressoando em sua mente, Leandro decidiu mergulhar fundo na pesquisa. Chegando em casa, ele encontrou Dona Iracema na varanda, seus olhos brilhando sob a luz do entardecer. Ao ouvir sobre o diário, ela sorriu e, com sua energia contagiante, começou a contar histórias dos marinheiros que lutaram por liberdade, misturando passado e presente, fazendo a conexão emocional mais forte. Aquilo era mais que uma narrativa, era um chamado à ação. Mas também havia um desafio: encontrar documentos que provassem a ligação de sua linhagem com essa luta. Ele sabia que muitos em sua comunidade duvidariam de seus sonhos. Sociedades impõem limites que frequentemente precisamos enfrentar. Em meio a essa batalha interna, um telefonema inusitado interrompeu seu pensamento. A voz do outro lado dizia: "Leandro, você precisa voltar. A história que você descobre agora pode mudar tudo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Leandro sentiu seu coração pulsar forte. O que ele poderia descobrir? A busca pela verdade não seria apenas sobre seus antepassados, mas também sobre a própria identidade de sua comunidade. O peso da desigualdade que enfrentava diariamente agora se tornava um impulso. Ele estava determinado a enfrentar os poderosos que perpetuavam essa opressão. No horizonte, a estrada carregava promessas e incertezas, e Leandro já sabia: sua jornada estava apenas começando. O que ele encontraria na próxima curva? A verdade poderia ser mais poderosa do que nunca imaginou. O telefonema ecoou na mente de Leandro como um sinal claro. Ele precisava voltar à livraria, precisava mergulhar naquela conexão com o passado e a promessa de um futuro diferente. Era como se as ondas do mar chamassem por ele, instigando sua curiosidade e, ao mesmo tempo, sua determinação. Naquela mesma tarde, ele se encontrou novamente entre as prateleiras de livros antigos, focando no diário que havia encontrado. As palavras do marinheiro, carregadas de dor e esperança, pareciam ganhar vida no silêncio do lugar. Ele leu devagar, absorvendo cada detalhe, e enquanto isso, a figura de Dona Iracema pairava em seus pensamentos como uma luz. Suas histórias não eram apenas relatos, eram mapas que poderiam guiá-lo na busca da verdade. Concentrado e motivado, Leandro começou a anotar referências que poderiam levá-lo a outros documentos, outros diários, quem sabe até mesmo cartas que revelassem o que a história havia escondido por tanto tempo. Ele sabia que o que estava prestes a descobrir não era apenas um relato de outrora, mas a conexão direta com sua linhagem e o legado de luta que herdara. Parecia que cada palavra daquele diário pulsava como um coração, batendo em uníssono com o dele. As horas passaram velozes, e ao fim da tarde, cansado mas animado, Leandro decidiu abordar alguns dos frequentadores habituais da livraria. Pessoas que conheciam a história local e podiam lhe dar pistas. Ele se aproximou de um grupo que sempre se reunia para discutir livros de história e, com um entusiasmo visível, começou a compartilhar suas descobertas. "Eu encontrei um diário do Bounty", começou ele, mas logo foi interrompido por um homem mais velho,
um frequentador conhecido, que balançou a cabeça em sinal de descrença. Esses marinheiros só trouxeram problemas para as nossas águas, garotos. Não acredite nessa história ultrapassada. Leandro sentiu uma pontada de desânimo, mas ao mesmo tempo, uma chama de coragem se acendeu dentro dele. Mas e se eu tiver certeza de que isso faz parte da nossa história? O que isso significa para nós, para nossa comunidade? A pergunta pairou no ar, e alguns rostos se viraram, curiosos. Ele percebeu que a ignorância de alguns era um obstáculo, não só para sua busca, mas também para a recuperação da memória coletiva. Aquela era uma chance de não apenas resgatar a história, mas de transformá-la em uma ferramenta de conscientização. Se formos omissos, nunca saberemos a verdadeira força que temos, Leandro disse com a voz firme. O diálogo começou, e aos poucos a dúvida foi dando espaço para a esperança. E enquanto a conversa se aquecia, algo inesperado ocorreu. Uma mulher desconhecida, sentada em um canto, levantou-se. Ela se aproximou segurando um livro em suas mãos. Desculpem-me, mas eu não pude evitar. Meu avô também foi marinheiro. Ele falou sobre o Ubuntu antes de morrer. Se você está realmente fazendo essa pesquisa, talvez tenha algo que possa ajudar. Leandro sentiu a adrenalina subir. Aquela podia ser a chave que faltava. O que você sabe? Perguntou, ansioso. Dizem que existem documentos antigos guardados na casa da minha família, coisas que ninguém viu há anos. Ela respondeu, seus olhos brilhando com uma mistura de nostalgia e medo. O que havia naquela casa? Quais verdades a aguardavam? Leandro tinha certeza de que sua jornada estava prestes a se intensificar, mas a insegurança começava a se misturar à esperança. Ele precisava descobrir agora mais do que nunca. Com o coração acelerado e a mente fervilhando em possibilidades, ele decidiu que não poderia perder essa oportunidade. A verdade não estava apenas registrada em páginas amareladas. Ela vivia nas superfícies da vida e agora, a busca por respostas estava um passo mais perto de se tornar realidade. O destino chamava e Leandro estava pronto para mergulhar mais fundo na história que não era só dele, mas de todos. E a pergunta que restava era: será que ele estava preparado para as revelações que o aguardavam? Leandro saiu da livraria com a mulher ao seu lado, que se apresentou como Clara. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons quentes como se o próprio universo estivesse ciente da importância do momento. As luzes das casas ao redor começaram a se acender, refletindo a expectativa que pulsava em seu peito. Eu não sei exatamente o que encontrei, mas meu avô sempre falava de tesouros perdidos e histórias de aventura, disse Clara enquanto caminhavam juntos. Seu olhar estava fixo no horizonte, como se tentasse ver mais do que o mundo físico. Ele guardou muitas coisas antigas, mas nunca tive coragem de investigar. Uma mistura de empatia e curiosidade encheu Leandro. Ele sabia que aquilo ia além de uma simples pesquisa. Era uma viagem pelo passado, uma conexão com histórias de vidas que moldaram o presente. Você já viu algum desses documentos? Ele quis saber, seu coração batendo mais rápido. Não. Eles estão trancados em uma caixa no sótão da minha casa. O mais curioso é que meu avô disse que eles explicavam algo que a história não contou. A voz de Clara tremia, e Leandro percebeu que não era somente a memória do avô que a fazia hesitar, mas sim o medo de desenterrar segredos que poderiam mudar tudo. Chegando à casa de Clara, ela hesitou na porta, sua mão tremendo ao girar a maçaneta. Leandro ficou ao seu lado, sentindo a ansiedade no ar. A casa era antiga, o piso rangia sob o peso de suas emoções. A sala estava cheia de retratos de familiares, rostos que pareciam assistir àquele encontro, como se soubessem de algo que ainda estava por vir. Vamos ao sótão, Clara disse, levando-o para uma escada que se contorcia como uma serpente. O cheiro de madeira velha e poeira invadiu suas narinas à medida que subiam. Quando finalmente chegaram ao sótão, a luz era escassa, mas os contornos de caixas e objetos antigos contavam histórias sobre famílias, memórias e legados esquecidos. Está aqui, Clara indicou uma caixa coberta de poeira. Sua voz era quase um sussurro, como se tivesse medo de perturbá-la. Leandro ajudou a puxar a caixa para o centro do sótão. O coração dele acelerava, uma expectativa fervilhante pairava entre eles. Dentro da caixa, havia cartas amareladas, um caderno com anotações feitas à mão e mapas que pareciam conter segredos de marés e navegações. Leandro puxou uma das cartas, sua mão trêmula enquanto desdobrava o papel. Para aqueles que buscam a verdade, a coragem é o maior tesouro. As palavras ecoaram em seu interior, como uma mensagem de esperança. Isso é incrível, Clara. Isso pode nos levar a entender muito mais sobre a história do Ubuntu e a conexão com a nossa comunidade. O brilho em seu olhar fez Clara sorrir, embora a sombra de algum temor ainda pairasse sobre ela.
Mas e se isso revelar algo que não queremos saber? E se existirem segredos que podem machucar as pessoas que amamos? Clara questionou com a voz embargada. Leandro sentiu o peso da sua resposta. Era uma pergunta válida e cheia de emoção. Às vezes, para encontrarmos quem realmente somos, precisamos encarar o que fomos, ele respondeu, olhando profundamente em seus olhos. Estamos prontos para isso, você acha? O silêncio se estendeu entre eles, e a tensão no ar era palpável. Ao mesmo tempo, Leandro sentia que algo maior estava em jogo. Essa não era apenas uma busca pessoal. Era uma busca coletiva para resgatar a essência de suas histórias. Com o coração mais leve, Leandro começou a manusear os documentos antigos, quando de repente um papel específico chamou sua atenção. Era um mapa, marcado com um X conspícuo, que parecia indicar um local na costa próxima. Ele quase podia sentir o vento do mar soprando em seu rosto. Clara, olhe para isso! Ele exclamou. Precisamos ir até aqui. Poderíamos descobrir algo incrível. Os olhos dela se arregalaram, uma mistura de assombro e hesitação. Mas você realmente acha que devemos? E se isso nos levar a problemas? E agora, nessa encruzilhada com a adrenalina correndo em suas veias, Leandro entendeu que havia chegado a hora de decidir, seguir em frente nessa busca ousada ou recuar para a segurança da ignorância. O que o futuro revelaria se fossem em frente? A verdade estava logo ali, ao alcance de suas mãos, e Leandro sabia, no fundo, que não poderia desviar do caminho. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo, ser uma jornada por tesouros ou por sombras. E assim, com um misto de coragem e ansiedade, eles se prepararam para a próxima etapa, seguir o mapa e abrir as portas para um passado que clamava por ser revelado. Clara respirou fundo, hesitando um instante mais. Ela observava o mapa como se fosse uma janela para um mundo desconhecido. A angustiante dúvida a consumia. E se encontrássemos algo que pudesse mudar tudo? Algo que não conseguimos suportar? Sua voz soou quase como um lamento. Leandro sentiu o peso da responsabilidade. Mas e se esse algo for a resposta que precisamos? Imagine descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu. Seus olhos brilhavam com expectativa, e uma pequena chama de esperança se acendeu entre eles. Está bem. Finalmente Clara concordou, embora seu olhar ainda refletisse incerteza. Vamos, mas precisamos ser cautelosos. Não sabemos o que ou quem pode estar nos observando. Desceram as escadas com cuidado, como se cada passo tivesse o poder de desenhar o futuro. Ao chegarem ao chão da casa, Clara olhou ao redor, sentindo a presença dos retratos dos ancestrais. Essas pessoas, elas viveram seus segredos. Será que me entenderiam se soubessem o que estou prestes a fazer? É por isso que estamos aqui, Leandro respondeu, segurando sua mão. Para resgatar essas histórias, para que não fiquem perdidas no tempo. Aquela declaração pareceu ressoar dentro dela, trazendo um leve sorriso ao seu rosto. Eles saíram da casa, e o ar fresco da noite os envolveu como um abraço. Clara olhou para o céu estrelado, como se as estrelas estivessem sussurrando segredos ancestrais. Na costa que o mapa indicava, Leandro e Clara caminhavam lado a lado. As ondas quebravam suavemente nas pedras, um som que trazia tanto paz quanto emoção. É incrível estar aqui, Clara murmurou, a luz da lua refletindo em seu rosto, revelando uma nova determinação. Seguiram até um ponto marcado no mapa, atrás de um velho pier onde barcos de pesca portavam. Aqui está o X. Leandro apontou, olhando para as rochas que se erguiam cauticamente. A energia que emanava daquele lugar era quase palpável. E agora? Clara perguntou, olhando para as ondas. Precisamos procurar por algum sinal, Leandro respondeu, seu coração acelerando enquanto buscava algo que não sabia se realmente existia. Eles começaram a vasculhar as pedras, revirando fragmentos de conchas e algas que pareciam contar suas próprias histórias. A cada movimento, uma mistura de ansiedade e empolgação pulsava nas veias de Leandro. De repente ele se deparou com algo diferente entre as rochas, uma caixa de madeira martelada, coberta por uma fina camada de areia e água do mar. Olha isso! Clara se aproximou rapidamente, o olhar fixo na caixa. O que será? Só há uma maneira de descobrir, Leandro disse, a adrenalina agora a 1000 por hora. Ele a puxou, e o barulho da madeira arranhando nas pedras fez seu coração disparar. Com um rápido movimento, Leandro conseguiu abrir a tampa. Dentro, havia objetos que pareciam resquícios de outra época, moedas antigas, um diário desgastado e mais cartas. As palavras escritas à mão estavam quase ilegíveis, mas já demonstravam águas profundas de emoção e história. Essa pode ser a conexão que procuramos. Clara exclamou, seu rosto iluminado pela descoberta. Porém, Leandro notou que o olhar dela mudará.
Uma sombra, uma preocupação a invadia novamente. Mas e se isso nos levar a algo perigoso? E se encontrarmos algo que não estávamos prontos para lidar? Clara questionou, a luz nas suas feições sendo ofuscada pela ansiedade. Leandro hesitou por um instante. Nada é mais perigoso do que a verdade escondida pela ignorância. Obrigada por estar ao meu lado, Clara. Eles começaram a examinar melhor os objetos. Cada descoberta parecia uma chave para um capítulo esquecido da história. Entretanto, à medida que avançavam, ouviu-se ao longe o ruído de um motor de barco se aproximando. Os dois se entreolharam, a tensão subitamente se elevando. O que aconteceria agora? Quem estava vindo, e o que eles encontrariam em meio a segredos resgatados e novos medos? Com o coração pulsando, Clara e Leandro prepararam-se para enfrentar o desconhecido. A luz da lua cobria a costa como um manto prateado enquanto o barulho do motor se intensificava, ondulando entre as rochas. Clara e Leandro mantinham os olhos fixos na direção do som, seus corações batendo em sincronia, uma sinfonia de ansiedade e adrenalina. O barco, ainda invisível na escuridão, trazia consigo a promessa de um próximo capítulo, mas também o medo do que poderia estar se aproximando. Precisamos nos esconder, Clara sussurrou, puxando Leandro em direção a uma fenda nas rochas. A proteção que o abrigo natural oferecia parecia frágil, mas era tudo o que tinham. Ali, encostados e em silêncio, eles podiam sentir a vibração do motor, quase como se a embarcação estivesse pulsando com vida própria. Quando o barco finalmente apareceu, iluminado pela luz de um farol distante, os dois mal conseguiram conter a respiração. Era um pequeno pesqueiro, mas havia algo de inquietante na forma como navegava. Não pareciam ser pescadores comuns. A maneira como se aproximavam da costa com uma precisão quase militar, fez o estômago de Clara revirar. Talvez eles estejam atrás de nós, Leandro comentou numa voz abafada. Ou do que encontramos. Clara não conseguia afastar a ideia de que o que quer que os tripulantes quisessem não era nada bom. A última coisa que precisavam era de mais complicações. A intensidade da noite parecia aumentar, como se a atmosfera ao redor deles estivesse carregada de eletricidade. Enquanto observavam, os homens do barco começaram a movimentar-se, retirando algo volumoso do fundo da embarcação. Clara não conseguiu enxergar bem, mas a forma era reconhecível, uma caixa semelhante à que eles haviam encontrado. Um arrepio de medo subiu pela espinha dela. Devemos pegar as coisas e sair já. Clara sussurrou, puxando Leandro pela mão, mas ele hesitou. E se eles souberem que estamos aqui? E se tentarem nos impedir? A determinação de Leandro era palpável, mas Clara viu em seu olhar que ele também compartilhava daquele medo invisível. A caixa dos homens era menos antiga que a deles, mas com certeza trazia segredos que não deveriam ser revelados. O espírito de aventura foi rapidamente apagado pelo receio. O que mais poderia estar escondido nas profundezas marinhas? De repente, um dos homens olhou diretamente na direção deles, como se tivesse sentido sua presença. Clara prendeu a respiração, e uma onda de terror a consumiu. O homem fez um gesto para os outros. Eles estavam se aproximando do pier, e qualquer chance de escapar era cada vez mais escassa. É agora ou nunca, Leandro decidiu em tom baixo. Eles precisavam avançar, mas até onde? O impulso de descobrir e o desejo de escapar travavam uma batalha interna em Clara. O que havia nas cartas? O que o velho diário revelaria? Assim como seu coração balançava entre uma pulsação de medo e excitação, ela se viu perdendo mais uma vez para a curiosidade. Os dois se afastaram silenciosamente do esconderijo, movendo-se com cautela entre as pedras, tentando não fazer barulho. Mas em algum lugar, uma voz ecoava em sua mente. Você sabe o que está prestes a fazer. As consequências podem ser eternas. Enquanto isso, os homens do barco chegaram cada vez mais perto do que parecia ser uma tumba de segredos. Se eles realmente conhecessem a história que Clara e Leandro estavam prestes a desenterrar, será que ainda se arriscariam a colocar as mãos sobre ela? Devemos ir, Leandro, por favor, Clara implorou, mas neste momento, ela sabia que o desejo de Leandro em descobrir a verdade era forte. A tensão era insuportável. Cada passo em direção ao desconhecido era também um passo na direção de um destino que poderia mudar tudo. No instante em que um dos homens se virou, olhando em volta com a desconfiança de um predador, Clara já sabia que eles não tinham mais tempo. Em um gesto de coragem inesperada, com a caixa em mente e o peso das palavras não ditas, Clara puxou Leandro e sussurrou. Se essa for a última chance de saber a verdade, precisamos confrontá-los agora. As ondas rugiam ao fundo, enquanto o futuro se desenrolava diante deles, imerso em segredos, perigos e a promessa de que a verdade é uma espada de dois gumes. O que os aguardava na escuridão?
Clara e Leandro avançaram, sentindo a adrenalina correr nas veias. As sombras dançavam ao seu redor, e o som do mar se misturava com o eco das conversas dos homens. Cada passo parecia pesar 1 quilo, cada movimento exigia um esforço que beirava o limite de suas forças. O que quer que estivesse em jogo agora não era mais uma questão de curiosidade. Era uma luta pela sobrevivência. Quando chegaram perto o suficiente, conseguiram ouvir os murmúrios das vozes. O tom era grave e carregado de intenções sombrias. Um dos homens, o que parecia ser o líder, falava sobre o conteúdo da caixa e sobre o envio preciso para o ponto de coleta. As palavras reverberaram na mente de Clara. O que seria tão importante? Ela trocou um olhar aflito com Leandro, que estava claramente em conflito também, entre desconfiança e um desejo insaciável de saber mais. Precisamos descobrir o que é essa caixa, Clara sussurrou, sua voz quase perdida na brisa do mar. Leandro hesitou, olhando para os homens que se moviam com precisão. E se for uma armadilha? E se eles estiverem esperando por nós? Clara sentiu o coração disparar novamente, mas a certeza de que deveriam arriscar superava o medo. A adrenalina pulsava em suas têmporas e, em um impulso, ela decidiu que não poderia mais hesitar. Vamos logo. Eu não vou nos deixar não fazer nada, afirmou, a determinação escorrendo de suas palavras. Como um aceno involuntário do destino. Um dos homens finalmente virou-se e olhou diretamente para eles. Clara sentiu o frio subir pela espinha. As pupilas dilatadas refletiam talvez um pouco da lua, ou talvez da ameaça que cercava aquele momento. Ao perceber a presença deles, um sorriso traiçoeiro iluminou o rosto do homem. Ah, então temos visitantes inesperados, ele gritou, fazendo com que um arrepio percorresse a nuca de Clara. Corra! Leandro gritou, puxando Clara para trás, mas não havia mais tempo. Os homens estavam se aproximando e agora, em um jogo de gato e rato, as cartas estavam na mesa. Os dois correram, os pés batendo no chão irregular da praia, mas logo Clara percebeu que algo mais as impedia. A caixa que eles haviam encontrado, as cartas, tudo parecia girar em sua mente como um redemoinho. Precisamos levá-los até o barco, Leandro disse, com a respiração ofegante. Ela não entendia o que ele estava pensando, mas a intensidade de sua voz fazia com que fosse difícil ignorá-lo. E se a caixa for o que eles realmente querem? Clara perguntou, tentando entender o plano de Leandro. Se formos atrás deles, podemos acabar em uma armadilha. Ele virou-se para ela, sua expressão revelando a intensidade da situação. Clara, você mesmo disse que temos que descobrir a verdade. Se eles estão atrás daquela caixa, é porque tem algo a esconder. Precisamos saber. O medo se misturava à excitação. Era claro que Clara estava tão envolvida quanto Leandro, mas a necessidade de compreender o que estava em jogo tomava conta dela. Os homens aproximavam-se rapidamente e, como um reflexo do destino, um deles começou a gritar, peguem eles. Não deixem que escapem. A urgência de seu tom revelava que a situação não era trivial. Clara sentiu o pânico se instalar, mas ao mesmo tempo, a adrenalina elevada a mantinha em movimento. Logo, Clara e Leandro estavam em plena fuga, jogando-se entre as rochas, agora sem um plano, mas cheios de uma única certeza. A verdade estava mais próxima do que nunca, e fosse o que fosse, eles precisavam estar prontos para a revelação. Leandro, olha aquele caminho ali, Clara gritou. O que poderia ser uma saída? A adrenalina inundava seus sentidos à medida que corriam. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a despencar. Jogando-se pelos rochedos, eles sentiram que o momento decisivo estava se aproximando, e talvez a única forma de escapar do que os perseguia era confrontando o que haviam encontrado. Mas ao olhar para trás, os homens estavam mais próximos e a única pergunta que ressoava em sua mente era: eles estavam realmente preparados para o que poderiam descobrir? E quando finalmente cruzaram a linha entre os dois mundos, o que encontrariam na caótica tempestade que estava prestes a se desenrolar na escuridão? Clara e Leandro correram sem olhar para trás, as sombras das rochas contrastando bruscamente com a lua, que iluminava seus rostos tensos. O eco dos gritos dos homens atrás deles se misturou ao rugido das ondas, criando uma trilha sonora digna de um pesadelo. A cada passo, a areia fina escorregava sob os pés, tornando a fuga ainda mais difícil. O coração de Clara martelava dentro do peito. Ali! Leandro exclamou, apontando para uma entrada estreita entre rochas que, à primeira vista, parecia um beco sem saída. Sem pensar duas vezes, Clara se enfiou pela fenda, seguida de perto por Leandro. Eles encontrarão-se em uma pequena caverna, com as paredes úmidas e a respiração pesada ecoando no espaço confinado. O som dos homens se afastou um pouco, mas não havia como relaxar ainda. Precisamos ficar quietos, sussurrou Leandro, encostando-se à parede.
Clara acenou, tentando controlar a respiração porque a verdade é que o desespero a estava consumindo. O que eles haviam esbarrado era algo muito maior do que podiam imaginar, e enquanto esperavam, as dúvidas começaram a assombrá-los. O que tinha naquela caixa? Por que homens tão perigosos estariam atrás dela? Clara fechou os olhos por um momento, as perguntas piscando como um letreiro em sua mente. Clara, Leandro chamou suavemente, atraindo sua atenção. Eu não vou te deixar sozinha. Vamos descobrir a verdade juntos. Havia uma firmeza na sua voz que a acalmava, mas o medo ainda borbulhava sob a superfície. A tensão era palpável. Um brilho que incidia pela fenda iluminou um pequeno pedaço da caverna, e foi o suficiente para Clara notar uma poça de água parada no chão. Ela se abaixou, encarando seu reflexo embaçado. Aqueles olhos que viam a si mesmos estavam diferentes. Ali havia coragem e determinação, mas também um vislumbre do medo. Juntos, eles eram mais fortes, isso ela sabia. Leandro, e se no final, descobrirmos algo que não estamos prontos para enfrentar? A pergunta pairou no ar, sufocante. Era a dúvida que todos temem, a incerteza do que vem pela frente. Ele a olhou nos olhos, sua expressão um misto de seriedade e carinho. Essa é a parte mais difícil. Mas temos que ter coragem, Clara. Ninguém pode esconder a verdade para sempre. E havia um calor genuíno em suas palavras, algo que parecia firmá-los, torná-los invencíveis. Os sons de passos que se aproximavam fizeram o coração de Clara disparar novamente. Eles estavam voltando. Sem pensar, ela se levantou e puxou Leandro pela mão. Precisamos sair daqui. Ambos correram para a saída, sua mente reagindo quase instintivamente. O momento era crítico. Eles sabiam que a verdade os aguardava, mas também a perseguição. E quando finalmente conseguiram sair da caverna, o que avistaram diante deles foi um cenário inesperado. Um barco, ancorado a poucos metros da praia, iluminado pela luz da lua. No convés, os homens que os perseguiam pareciam discutir fervorosamente. Precisamos chegar até aquele barco antes que eles, Leandro. Clara disse, embora o pânico ameaçasse dominá-la novamente. Como se vissem o que ela pensava, os homens levantaram a cabeça, um dos deles apontando diretamente para eles. Eles estão ali. A adrenalina subiu instantaneamente. Clara puxou Leandro em direção ao interior da mata que cercava a praia, seus passos rápidos e apressados. O medo a impelia, mas ao mesmo tempo, havia uma chama de esperança se chegassem até aquele barco. Talvez pudessem descobrir o que realmente estava em jogo. Com os homens em seu encalço, Clara e Leandro contornaram a mata, sua respiração se misturando ao ruído da perseguição. Cada passo à frente parecia uma aposta no desconhecido. O momento da verdade se aproximava e o enigma da caixa, cada vez mais próximo de ser desvendado. E naquela noite inquieta, enquanto corriam, a pergunta não era apenas sobre o que haveria na caixa, mas também se suas vidas voltariam a ser as mesmas depois de descobrirem seu conteúdo. O coração de Clara pulsava descontroladamente, e cada batida parecia ecoar na floresta escura ao redor deles. As luzes do barco piscavam como estrelas perdidas, quase encantadoras, mas ela sabia que a segurança ali era um sonho distante. Leandro puxou-a para mais perto, enquanto corriam, as folhas secas estalando sob seus pés. Vamos, Clara. Estamos quase lá. A voz dele soava firme, mas Clara podia sentir a tensão que o cercava. Cada passo os levava para mais perto do barco, mas também mais perto do perigo. O som dos homens atrás deles aumentava, uma cacofonia de gritos e passos apressados. Eles não desistiriam tão facilmente. Logo, a árvore que bloqueava a visão do barco começou a se afastar, e uma visão clara da embarcação se formou. Era um pequeno barco de pesca, com o nome Ventura pintado em letras desgastadas. Era simples, mas parecia sua única chance. Temos que pular a borda, disse Leandro, gesticulando. Clara assentiu, seus olhos fixados na estrutura de madeira que parecia prometer uma fuga. Enquanto se aproximavam, uma sombra passou por eles. Era um dos homens que os perseguiam, um rosto conhecido por Clara, um dos capangas que ela tinha visto naquela loja de antiguidades. O homem centralizou o olhar em Clara, e algo na expressão dele a fez congelar. Aí estava a realidade da situação. Não era apenas uma perseguição, era uma luta pela vida. Rápido, Clara! Leandro gritou, segurando-a pela mão e puxando-a. Ambos saltaram sobre uma pequena alta para a borda do barco, e Clara sentiu o frio do metal contra sua pele. O barco balançou levemente, mas não havia tempo para hesitar. Quando se viraram, os homens já estavam na praia cercando o local. Clara olhou para Leandro, suas mãos tremiam. O que vamos fazer agora? A desesperança tinha um sabor amargo em sua boca, mas Leandro não hesitou. Vamos navegar.
Mesmo que eles tentem nos pegar, a água é um desafio que eles não conhecem muito bem, disse ele, já começando a soltar as cordas que prendiam o barco. Clara não ganhou tempo para pensar, apenas fez o mesmo. O barco se afastava lentamente da areia, mas a adrenalina ainda corria em suas veias. O pânico e o desespero ainda estavam lá, mas havia agora um fio de esperança. Do convés, Leandro ergueu suas mãos como se estivéssemos celebrando a vitória de estarem a salvo. Clara se juntou a ele, mas seu olhar estava fixo na costa, onde os homens se aglomeravam frustrados, gesticulando e chamando enquanto o barco se afastava. Uma chamada ecoou: "Vocês não vão escapar. A verdade será revelada, e vocês não estão prontos para o que vão encontrar." A voz do capanga era cheia de raiva e ameaçadora, e Clara sentiu uma onda de medo percorrer sua espinha. O que quer que fosse, estava próximo. Mas Leandro estava lá, puxando o ar para mais perto dele. "Não podemos nos importar com isso agora. Precisamos nos concentrar em entender o que está nessa caixa", disse ele, como se desejasse transmitir força. Clara sentiu a determinação nele, e isso a fez acreditar um pouco mais. Com o barco finalmente livre das areias, eles foram sugados para o mar aberto, a lua refletindo nas águas agitadas. Não estavam a salvo, mas estavam longe do que poderia ser o pior. Um novo horizonte se desenhava à sua frente e, com ele, a possibilidade de descobrir a verdade. "E se a verdade não for o que esperamos?" Clara perguntou, um medinho gelado inundando suas palavras. "Então vamos enfrentar isso juntos", respondeu Leandro, essa promessa ardendo no ar. Mas antes que pudessem digerir a gravidade da situação, Clara avistou algo na distância. Uma luz se aproximava rapidamente, vindo em direção a eles no mar. Mais uma vez, o desespero se instalou em seu peito. Era um barco ou algo mais perigoso? A verdade continuava a se desdobrar diante deles. O que estava guardado não era apenas a caixa, mas talvez todo um novo mundo de segredos que fariam suas vidas mudarem para sempre. Clara e Leandro se encontraram em um mar de incertezas. A luz que se aproximava parecia uma miragem, uma promessa de salvação ou um novo pesadelo. A adrenalina pulsava como um tambor em seus corações, e a brisa salgada do mar misturava-se ao suor e medo que se acumulavam. "É um barco. Ou talvez uma lancha", Leandro gritou, ajustando sua visão na direção da luz intensa que avançava. Mas a incerteza tornava tudo mais assustador. A luz crescia mais. A tensão no ar era palpável. Clara sentiu a pressão no peito aumentar. "Leandro, e se forem eles? Se eles nos encontrarem? A única opção é continuar. Se for um barco, talvez possamos pedir ajuda", respondeu ele, mas seu tom traiu um sinal de dúvida. O que tinha que ser uma fuga agora se transformava em um jogo de sobrevivência. Clara apertou a mão dele, buscando a força que ele tentava passar. Mesmo em meio ao pânico, a lancha se aproximou, e logo Clara pôde ver os detalhes. Era um barco bem iluminado, ostentando luzes brilhantes. Mas quando Leandro ergueu a mão para acenar, o semblante dele se transformou, e Clara seguiu seu olhar. Não havia apenas um indivíduo na lancha. Havia várias figuras isoladas, e Clara percebeu que a cena não era tão inocente assim. "Eles não estão aqui para nos ajudar", Leandro disse, a voz agora quase um sussurro carregado de frustração. O barco parecia pronto para cercá-los, e Clara notou como os homens na lancha se moviam com precisão, como se fossem bem treinados. "Devemos voltar", Clara sugeriu, mas no fundo de suas almas, sabiam que voltar significava cair nas garras de seus perseguidores. "Igual a eles? Nunca." Leandro disparou, e Clara viu fogo em seus olhos. Ele se virou para enfrentar a situação. "Precisamos de uma alternativa. Vamos dar uma volta, e depois eu não sei. Talvez possamos encontrar uma saída", disse, tentando encontrar uma solução rápida. Omar, o capanga que havia gritado na praia, estava à frente da lancha, e agora, de muito mais perto, Clara conseguia distinguir a expressão dele. Havia uma maldade nele que a deixava ansiosa. Os rostos sempre rígidos atrás dele permaneciam inalterados, apenas assistindo como se tivessem certeza do resultado. A lancha começou a acelerar, cada vez mais perto, e Clara sentiu um frio percorrer seu corpo. O barco Ventura, embora pequeno e desprezível, ainda representava a liberdade, mesmo que apenas por um triz. "Leandro, rápido!" ela gritou quando a lancha começou a se posicionar ao lado deles. Mas Leandro não hesitou. Com um movimento ágil ele virou o barco, empurrando o motor ao máximo. Água espirrava por todos os lados enquanto o barco ganhava velocidade. "Segura firme!" ele gritou, e Clara sentiu o puxão do motor atrás dela, o vento cada vez mais intenso batendo em seu rosto. Os homens da lancha pareciam peixes em um cardume, rápidos e ágeis. Uma onda de pânico tomou conta de Clara. E se não conseguissem escapar?
Enquanto sua mente girava em torno daquela possibilidade, uma ideia cruzou seu pensamento. Leandro, e a caixa? Pergunta, a mente acelerada com a urgência. O que poderia estar dentro dela que valesse a pena essa perseguição? As memórias das antigas histórias da loja de antiguidades, de heranças e fórmulas de uma história esquecida, surgiram em sua cabeça como rápidas visões. Seria isso o que os homens queriam? Não sei, mas precisamos descobrir, disse Leandro focado na fuga. Mas a lancha não desistia, seguiam com uma determinação feroz, quase como se a captura fosse uma questão de honra. Precisamos de um plano. Clara gritou. Mas antes que pudesse concluir a ideia, o barco alheio disparou ao lado, próximo demais, e Clara viu um dos homens se preparar para pular. O pesadelo estava prestes a se concretizar. Afinal, eles não podem nos pegar. Leandro respondeu, a respiração pesada. Agora, Clara sentia algo diferente. A princípio, o medo a dominava, mas uma chama de determinação foi despertada dentro dela. Mesmo em meio ao caos, a ideia de desvendá-los crescia. Talvez a única forma de escapar era confrontar a verdade que a caixa guardava. Se essa era a última chance, ela não poderia deixar passar. Nós precisamos abrir a caixa. Mas será que estavam realmente preparados para o que encontrariam? A resposta pairava no ar como um mistério. E enquanto a lancha se aproximava, Clara percebeu que em breve teriam que fazer uma escolha que mudaria tudo. O que o futuro reservaria para eles? Mais uma vez a verdade chamada. O mar retumbava ao redor do barco Ventura enquanto Clara e Leandro adequavam seus planos em um cenário cada vez mais tenso. A lancha, agora muito próxima, rugia como uma tempestade prestes a eclodir. Clara, com sua determinação renovada, olhou nos olhos de Leandro e sentiu que a coragem não era apenas um sentimento, mas uma força que poderia empurrá-los para frente. Leandro, isso não é apenas sobre nós. A caixa, tudo que encontramos pode ser a verdade que todos precisam saber, gritou ela, a voz firme, mesmo em meio ao caos. Leandro assentiu, e a lâmpada da decisão acendeu em seu olhar. Nós precisamos abrir a caixa. Temos que saber o que tem lá dentro. É a única maneira de entender o que realmente está acontecendo. Enquanto os homens da lancha se preparavam para pular, Clara e Leandro trabalharam juntos. Com cada segundo que se passava, o tempo parecia se contrair, aumentando a pressão de suas ações. Leandro girou o leme, tentando sair da trajetória da lancha, enquanto Clara procurava a caixa que haviam encontrado nas rochas. O coração dela acelerava, e enquanto suas mãos buscavam, sua mente girava em torno da ideia de que talvez essa fosse a única maneira de libertar a história de suas garras. Eu a encontrei! Exclamou Clara, puxando a caixa do fundo do barco. O peso dela era denso com o conhecimento do passado. Nervosa, mas determinada, ela começou a desfazer a amarra que mantinha a caixa fechada. Você está pronto, Leandro? Perguntou, a ansiedade e o entusiasmo em um fragoroso conflito dentro dela. Agora ou nunca, respondeu ele, e com isso a pressão do momento se fez palpável. Com o último puxão, a tampa da caixa se abriu, revelando uma coleção de cartas antigas, documentos desbotados e um diário que parecia ainda pulsar com vida. Aquela revelação paralisou o tempo. Clara e Leandro olharam para o conteúdo, e mesmo com o som dos homens atrás deles crescendo em urgência, sentiram que de alguma forma, aquela caixa tinha o poder de reescrever o que conheciam. Uma das cartas destacou-se entre as outras, revelando um mapa que apontava para várias localizações ao redor da costa. As palavras escritas eram de um marinheiro ansioso, desesperado por liberdade, que revelava não apenas coordenadas, mas também promessas de resistência contra opressores. Isso pode ser a resposta para tudo. Os mapas, as histórias, os segredos que a história não contou. Leandro exclamou, os olhos brilhando de fervor. Mas o momento de clareza foi rompido pelo grito de um dos homens da lancha. Eles têm a caixa. Peguem-nos. As palavras eram mais que um aviso. Eram uma declaração de guerra. Com um instinto feroz, Leandro empurrou o motor do barco ao máximo. As ondas respingavam ao redor, mas a luz do conhecimento fazia seu coração acelerar de esperança. Segura firme, Clara. Vamos dar um jeito de escapar. Clara, agora segurando o diário, respirou fundo e decidiu que não era hora de voltar. Tão cedo assim? Não podemos parar, dizia ela com força, sentindo a determinação tomar conta. No final, isso pode mudar tudo, pode unir nossa comunidade se descobrirmos a verdade. Leandro completou, intensificando ainda mais a velocidade enquanto se afastavam dos perseguidores. E assim, com os homens na lancha adotando sua própria corrida aflita contra o destino, Leandro virou o barco em direção a alguma ilha distante que vislumbravam na névoa da noite.
Clara olhou para o diário, as páginas pareciam quase vibrar. As histórias nunca vão ser esquecidas. Vamos contar tudo. Com os homens ainda na cola, mas a determinação agora invencível, Clara e Leandro seguiram firme, sabendo que se a verdade da caixa estivesse para ser revelada, seria uma chamada não só para eles, mas para todos que já caminharam na sombra de seus segredos. Não apenas enfrentavam uma perseguição, estavam prontos para dizer ao mundo que as histórias eram poderosas. Quando finalmente chegaram a um pequeno cais na ilha, desceram rapidamente e avistaram um lugar onde poderiam se esconder. Vamos para lá, indicou Leandro. Os dois correram em direção ao abrigo, e a descarga de adrenalina misturava-se a um senso profundo de propósito. Eles estavam prestes a resgatar um pedaço esquecido da história, e aquele momento não era somente sobre descobertas, mas sobre libertação. Quando encontraram refúgio atrás de uma pilha de xaxins, Clara segurou a caixa enquanto Leandro observava ao redor. Eles estavam longe dos perseguidores, mas a tensão no ar continuava, e o que quer que estivesse ali ainda se fazia sentir. A verdade fala por si, independente do que nós pensarmos, disse Leandro, olhando para Clara nos olhos. Juntos somos mais fortes e juntos podemos transformar isso em poderoso. Vamos contar a nossa história. E naquele momento, diante do mar estonteante e da neblina, conhecendo a força das correntes da sua própria ancestralidade, eles sabiam que haviam trilhado o caminho certo. Agora estavam prontos para contar tudo ao mundo. Não havia mais medo na busca, apenas coragem, determinação e a força ancestral que pulsava em seus corações. E assim, com o coração cheio de esperança e o diário desfazendo os velhos segredos, Clara e Leandro se prepararam para enfrentar não apenas os homens que os perseguiam, mas também a ficção que a história até então havia se tornado. Eles sabiam que a viagem era apenas o começo. A verdadeira luta e a busca pela justiça estava apenas começando. E enquanto as ondas cantavam um eco de promessas, eles estavam prontos para contar e adicionar-se a uma nova narrativa. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar o que você acha. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Apenas verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.